vida do meu marido foi uma pessoa determinante. E a minha mãe se incumbiu de sair com ele, levando ele em todas as igrejas que nós tínhamos, apresentando ele aos irmãos para que ele pudesse ser aceito na comunidade e tudo mais. O Senhor nos trouxe em vitória até agora. Pois bem, o propósito desse trabalho não foi outro senão de alargar as fronteiras do Evangelho no nosso estado. E isso, olhando nós hoje para trás, verificamos que aconteceu. Eu sempre digo que se somente uma vida tivesse sido alcançada pela pregação do Evangelho, através desta denominação, já teria valido a pena o esforço de todas as pessoas que por aqui passaram. Eu entendia que já tem tantas denominações, tantas igrejas pregando o Evangelho, para que mais igrejas? O Senhor me fez entender, então, que nós tínhamos uma missão específica, um propósito, que era de ser uma igreja como Ruth. Ruth, aquela jovem moabita, que chegou de volta com a sua sogra na terra da sua peregrinação, e ali ela foi trabalhar no campo do Senhor, proprietário de terras chamado Boaz. E o interessante é que ela foi trabalhar e recolher cereais que caíam da grande colheita que faziam os colheitadores profissionais. E ao final de um dia, ela recolheu uma quantidade significativa. O Senhor me fazia entender, me levava até esse livro de Ruth para me dizer qual era a nossa missão. Entender que o nosso propósito, o propósito de Deus para a nossa igreja era esse, de recolher pessoas que estão caídas, que estão desamparadas e que até são rejeitadas pelas grandes máquinas de colher almas para o reino de Deus, que são as mega igrejas. Então nós deveríamos nos ater a recolher essas pessoas também. Precisamos olhar para o aflito, para o necessitado, para o rejeitado, para aquele que é deixado para trás. Nós temos de recolher. Então, quando Deus nos colocou nesta missão e a compreensão desse propósito, nós ganhamos nova dimensão. O pastor Eliude era um pai, né? Um pai, daqueles pais bem amoroso, daqueles pai bem dedicado, que procurava fazer o melhor pelos filhos. Pastor Eliude era, não tem nem palavra para dizer como ele era. Eu já cheguei com o pastor Eliude. O pastor Eliude representou muito para mim porque ele foi assim como um pai. Dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, com ofertas e obras. Não me rejeitou e acreditou. Eu não sei nem se ele sabia que eu iria ser pastor, mas assim, ele teve o cuidado, que eu acho que é o que todos nós devemos olhar para alguém e saber que Deus pode fazer aquilo que nós não temos condições de fazer. Eu acho que é uma missão que Deus colocou no coração dele, assim, de cuidar, né? Um pastor que cuidava realmente das suas ovelhas. Na minha maior dificuldade, de quem eu menos esperava seria dele, e foi de onde saiu a minha motivação para continuar nessa jornada, nessa caminhada, tendo ele como espelho, né? Simples, humilde, mas com uma sabedoria tão grande que até agora ainda não conheci pessoas assim. Era um pastor muito presente, alegre mesmo. E assim, a gente via que realmente ele tinha um coração grande pela obra. Mas ele sai do corredor, no meio de centenas de pessoas, e vai atrás de mim, lá numa máquina onde eu estava, me abraçar. E as pessoas ficaram sem entender. Quem tu conhece esse homem? Tu sabe de onde ele é? Ele é o meu pastor. Pastor Eliude foi meu pastor. Sabe aquele pastor com letra maiúscula?
uma pessoa assim, um mestre na palavra. Alguém que pregava e vivia a palavra. Então nunca tive ensinamento de pai. Então o pastor Eliude foi como um pai para mim. Então foi esse o treinamento. Foi rígido quando precisava ser e foi amável quando precisava ser. E ele fez todas as plantas. Conclusão, ele sabia onde ia ficar cada porta, cada janela, porque papai discutiu com ele. E ele tinha a planta de tudo. Papai aprovou as plantas. Papai morreu. Ele ficou com as plantas e construiu a igreja do jeito que o papai imaginava. Eu me lembro de uma cena aqui, desse piso aí de baixo, ainda não era esse piso que está hoje, era um outro. O pastor Eliude ia celebrar uma ceia aqui em cima, e o pastor Eliude chegou com um paletó todo de branco para celebrar a ceia. Aí ele chegou e fez a seguinte pergunta: cadê o pedreiro? Aí, pastor, o pedreiro não chegou ainda. Então, aí o pastor Eliude chamou o pastor Edmar e disse: ô Edmar, você vai ministrar a ceia, que eu vou fazer esse trabalho aqui com os discípulos. Aí o pastor Eliude olhou, tirou o paletó, arregaçou a meia bainha da calça, com um sapato social, com tudo que ele estava. Aí ele disse: bota a massa para cá. E ele mesmo sentou aquela cerâmica até o pedreiro chegar. E ele foi sentando a cerâmica, e detalhe, sem sujar a calça. O pastor Eri, ele era aquele de expansão, muito, né? Já o pastor Eliude é mais de ensinar, seria mais de ensinar, de preparar o obreiro para o trabalho. Ele ia para o trabalho profissional e toda viagem que ele fazia, ele procurava ver onde que tinha um local para fazer uma igreja. Então, esse trabalho de Roraima foi feito assim. Ele ia para trabalhar e de lá ele abriu o trabalho, colocou o pastor lá depois. E assim ele foi em outros municípios também, entendeu? A maior parte dos trabalhos, todos os trabalhos que tem hoje, foi ele que prosseguiu o trabalho do papai. Hoje eu sou supervisor do setor Sudeste, é uma área de Manaus que tem 8 congregações. Eu sou pastor supervisor, né? Era supervisor do setor Sudeste e agora eu estou no setor Oeste. Nós temos 9 congregações que estão sob a minha responsabilidade de supervisão. Como desafio é manter, né, e continuar avançando, né, ganhando almas, cuidando, apacentando, né, um trabalho pastoral. Hoje estou no campo de Médio Solimões como pastor presidente. Sou pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil na Amazônia, em Roraima, e também o supervisor geral desse campo de trabalho. Eu sou atualmente pastor supervisor
aqui do campo, né, do estado de Rondônia, estado do Acre e aqui em Boca do Acre também, no sul do Amazonas. O pastor Rosildo falou que ia me separar para o pastorado. E aí eu fui separado para o pastorado, depois de mais um ano mais ou menos, eu fui ordenado ao pastorado. E ali nós começamos o trabalho, quando nós começamos o trabalho aqui em Outeiro, no pai da minha casa, eu já era pastor, e ali nós começamos, formamos um campo aqui, né, em Outeiro. Aí ele me convidou para mim vir com o coordenador aqui para o Mutirão do Cacau Pereira de novo. Nós conversamos com o pastor Vigílio para abrirmos um trabalho. Ele nos autorizou a abrirmos um trabalho. E quando foi mais ou menos no mês de agosto de 2005, nós alugamos umas esquinas e abrimos um trabalho. Eu sou pastor aqui da igreja e supervisor da supervisão Alto e Médio Solimões. Atualmente estamos na frente do trabalho do campo do Tapajós, que corresponde aos municípios de Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos e Curuá. Nós somos pastores na área do Médio Amazonas como supervisor e a calha do Rio Madeira. Eu sou o pastor Augusto Antônio da Silva, pastor da Igreja Assembleia de Deus do Brasil, aqui em São Gabriel da Cachoeira, e também coordenador do Alto Rio Negro. Sou o pastor local hoje do Templo Central de Parintins, como também sediamos duas congregações, Congregação Monte Santo e Congregação Jardim de Deus. E temos em vista a nossa supervisão do Baixo Amazonas. Temos a responsabilidade ali com Jurutipará, onde está ali o pastor Dilermano, que é o nosso vice-presidente do Baixo Amazonas. Em sequência vamos ter Faro, Terra Santa, Óbidos e Oriximiná, ao lado do Pará. Agora aqui pelo Amazonas nós vamos ter Nhamundá, um trabalho que recentemente foi reaberto para a glória de Deus, Caburi, que também foi reaberto, o nome do Senhor ali foi exaltado, Boa Vista do Ramos, temos muito em breve Barreirinha estará também sendo reaberto para a glória de Deus. Nós temos ali também em Pedras também um lindo trabalho, onde na verdade no meio da mata, mas o nome do Senhor está sendo glorificado, e aquilo que foi nos dado como missão, que é Urucará. Tem pessoas que vão ficando pelo caminho, tem crentes que estão, né, não vão para a igreja nenhuma porque... Então ele se colocou a igreja nessa posição. Ruth saiu catando o que caía, né, entre os colheitadores, e ela saía catando aquele que ia ficando e tudo mais. Nós temos esse lema: nós não deixamos ninguém para trás. Falava sempre a grandes empresas, assim como as grandes igrejas, né? E a grande igreja, ela é como se fosse uma grande máquina, ela sai levando tudo, né? Mas aí vai ficando, né? Vai ficando ali pelo meio do caminho muitas pessoas. E a ideia de Ruth é essa, nós irmos, é como se a gente fosse atrás pegando essas pessoas que vão ficando da grande máquina, né? E aí restaurando, cuidando. Em função daí que surgiu o Ministério Ruth, das mulheres, entendeu? A minha irmã foi quem fundou esse ministério, em função dessa visão que o meu marido falou. Em 2013 ela pegou, associou e mandou essa fusão, assim, da mulher Ruth ser uma mulher que ajuda, que é necessitada, que está ali dando alimento e tudo mais, aquela pessoa que contribui para o bem do próximo, né? E esse ministério tem trabalhado em vida de muitas mulheres, sabe? O Senhor aprovou a implantação do Ministério Ruth. Cristo brotou em nosso coração. Eu cheguei com a Rosi, missionária Rosi, né? Na época o pastor Elilde como presidente, ela esposa, e eu disse para ela que sentia essa necessidade de um trabalho mais específico com mulheres. E eu disse, tem algumas irmãs que estão dispostas a começar esse trabalho, só precisamos do suporte e do apoio de vocês. E prontamente ela e o pastor, na época, o pastor Elilde, nos deram o suporte, apoiaram, e até hoje o Ministério Ruth está aí dando fruto.
missionária Regina no começo da minha caminhada. Eles reconheceram meu trabalho, assim, que eu era uma pessoa muito compromissada e tinha uma responsabilidade grande e não temia, e era destemida, aquela pessoa assim animada, né? E o pastor resolveu, assim, numa convenção, me apontar como uma pessoa, uma obreira, e confiou no meu trabalho e me mandava para os trabalhos do interior e até áreas indígenas, fronteira, né? Eu fui. E eu fui muito bem acolhida pela missionária Ivana. O pastor Ari designava ela para esse local, né? São Gabriel da Cachoeira. Ela ia sozinha também, que nem a Regina. Lá ela fazia obra, ela iniciou um trabalho lá em São Gabriel da Cachoeira. Fiquei assim em 73, né? Uma mulher sair daqui e lá para São Gabriel da Cachoeira, a cabeça do cachorro que fala que é na ponta. E ela foi, né? E foi citado assim que ela fazia culto todo dia. E também a missionária Francisca, como eu citei, a missionária Francisca é aquela que sempre foi, eu chamava ela, que eu era a ovelhinha dela, porque ela ia lá para o São José, e eu via ela pregando, eu via ela orando, então aquilo me impulsionava a fazer também a obra de Deus ali, né? Essas mulheres da IEADEBAN, para nós mulheres, é o nosso exemplo. Sabe? Nós nos sentimos honradas de ter tido essas mulheres na nossa vida.